apresentar duas coisas para vocês. Esse é a primeira. Esse é o microscópio. Foi a invenção dele que permitiu a gente conhecer as bactérias, as células e o mundo dos seres vivos. Levanta a mão aqui quem já tomou algum remédio ou algum comprimido na vida. Se você já fez uso de algum medicamento, isso só foi possível porque hoje a gente sabe como as doenças se comportam e como o corpo humano se comporta. Isso só foi possível por conta do microscópio. Agora, eu também quero me apresentar. Meu nome é Mariana, sou limeirense, estudo no Colégio Jandira e também sou a brasileira mais jovem a publicar um artigo científico. E esse aqui do meu lado, como vocês já sabem, continua sendo um microscópio. Tudo começou muito antes de mim. Meu avô, minha avó e até mesmo o pai do meu avô eram cientistas. Mas o mundo era bem diferente na época. Vocês acreditam que a minha avó, que fez agronomia na cidade de Lavra, tinha que usar o banheiro na casa do diretor porque na faculdade dela não havia banheiro feminino? A gente logo percebe que as mulheres não estavam nos lugares na época. Não estavam, por exemplo, na ciência. Eu descobri isso há um tempo atrás, quando eu tinha 5 anos. Hoje eu tenho 10. Eles, junto com os meus pais e meu professor Yuri, são minhas maiores inspirações. Foi a partir de uma palestra do professor Yuri, que naquela época estava fazendo pós-doutorado na Unicamp e professor de física do meu colégio, que eu pedi para minha mãe um presente de Natal, na qual ela foi pedir uma dica desse presente para eles. Vocês sabem o que eu pedi? Adivinhem, uma Barbie? Uma Baby Alive? Um iPhone? Não, gente, eu já apresentei para vocês um microscópio. Eu sempre fui muito curiosa. Desde pequena, queria entender que as árvores têm fungo, como as pedras são formadas e coisas assim. Quando uma criança pega um objeto e joga no chão, ela já está dando o primeiro passo para se tornar uma cientista, pois uma característica muito importante de um cientista é a curiosidade. E quando a criança pratica essa ação, ela está sendo curiosa. E eu, que já era curiosa, com o microscópio na mão, passei a estar na Disney, né? Mas muita gente acha que o microscópio não é para criança. Porém, mesmo esses instalados em laboratórios pode ser mais barato que muito celular. E hoje em dia, 80% das crianças têm o celular. A partir do microscópio, o professor Yuri me convidou a fazer um projeto piloto de iniciação científica, estudando moedas. Sabe o que dá para conhecer estudando moedas? A história de um país, o comércio, as relações entre as pessoas e o estudo disso se chama numismática. E as moedas da época do Brasil Colônia, uma época em que nem havia universidade no país, estavam sendo falsificadas. Um dos jeitos de falsificar moedas é colocar uma fina camada de prata nas falsas para que elas façam barulho parecido com as verdadeiras e confundam o avaliador, que é esse barulho aqui, ó. Por isso, eu resolvi iniciar os procedimentos científicos para diferenciar as duas. Primeiro, eu fui olhar algumas características no microscópio como corrosão, desgaste e veias irregulares. Depois, eu fui calcular a densidade usando o método de Arquimedes e como instrumento um becker e uma balança de precisão. Nessa época, um historiador e escritor numismata foi até minha casa e me disse que a minha conclusão estava errada. Mas eu não acreditei, então fui levar essa dúvida para o professor Yuri, na qual foi conferir no microscópio eletrônico de varredura da Unicamp, o MEV. E eles viram que o meu resultado estava certo. O que eu aprendi com isso é que os adultos não sabem de tudo e há muitas coisas que as crianças podem ensinar a eles. E que é muito importante o processo de uma pesquisa. Nem tudo que é falado é verdadeiro e as pesquisas são muito necessárias. E também aprendi que a ciência envolve muitas áreas. No caso das moedas, envolveu história, física, química e matemática, pois descobrimos a corrosão, o comportamento de elementos como o cobre ao passar do tempo, por exemplo. Depois disso, eu e o professor Yuri queríamos continuar espalhando a ciência por aí.
Por isso, escrevemos um artigo para a CHC, a Revista Científica das Crianças. Um ano depois, no dia do meu aniversário, a revista chegou até minha casa, com o artigo publicado. Eu fiquei muito feliz, é claro, mas preciso contar a vocês que a própria pesquisa em si foi mais legal que o resultado final, que é incrível descobrir coisas novas. E lembra que eu comentei sobre a descoberta que eu fiz da minha família ciência aos 5 anos? Sabe quem mais descobriu coisas na cidade? Esse senhor aqui, que aos 4 anos ganhou uma bússola do pai e ficou olhando horas e horas para aquele objeto redondo, imaginando qual era a força mágica que ficava empurrando a seta da bússola sempre na mesma direção. E depois descobriu que algo profundamente escondido tinha que estar por trás dessas coisas. O nome dele é Albert Einstein. Vocês podem imaginar quantas coisas estão escondidas esperando para serem descobertas? A cura do câncer? Existe vida fora da Terra? Dá para interromper as mudanças climáticas? Tudo isso está aí fora, esperando alguém achar as respostas. Por isso, resolvi ir atrás de um outro sonho: popularizar a ciência. Precisamos de mais pessoas procurando perguntas e respostas que podem mudar o mundo. Então, iniciei um projeto aqui na nossa cidade, dando aulas em escolas públicas. Nessas aulas eu faço experiências científicas e incentivo a curiosidade e conhecimento das crianças nessa área. Nessa jornada, o caminho pode ser uma grande diversão e precisamos de mais jovens e mulheres cientistas. Isso é o que eu aprendi, mas sabem o que eu quero que vocês aprendam? A ciência não tem idade. Há milhões de coisas escondidas esperando para serem descobertas, e é isso que move o mundo.